Olá, hoje nós iremos corrigir a semana 2 do PET volume 5 do primeiro ano do ensino médio. Ainda falando sobre o teorema de Tales ou semelhança de triângulos, porém agora enfatizando mais na razão em perímetros e áreas. Ok? Então vamos lá. Número 1. Os triângulos da figura são semelhantes e a razão entre eles é dada por AB sobre DE é igual a 5/3, ou seja, AB está para DE, assim como 5 está para 3. Então, primeiro vamos marcar, né, sempre interpretando. Já falou que os dois triângulos, eles são semelhantes. E já deu a razão entre segmentos. Então, olha só, AB está para DE. Então, AB está para DE. Então, significa que esses dois lados, eles são o quê? Homólogos, tá? Assim como 5 está para 3. Se a área do triângulo ABC é 75 metros quadrados, então, se eu tenho que essa área é 75 metros quadrados, qual é a área do triângulo DEF? Então, vamos chamar aqui de área 2. E aqui, área 1. Já que eles já afirmaram que são semelhantes e que essa proporção é 5/3, ou seja, o meu K, ele é quanto? 5/3. Vocês têm que entender que, já que falou que a razão para os dois segmentos é 5/3, isso aqui já é o K. Então, eu tenho que K, a minha razão de semelhança, vai ser 5/3. Relembrando, a razão de semelhança, K, eu tenho para lados homólogos e perímetro, tá? E altura. Porém, para a área de triângulos, para a razão entre áreas, né? Razão entre áreas, por exemplo, área 1 sobre área 2, a minha razão de semelhança, ela não é somente K, ela é K ao quadrado. Então, sempre quando formos trabalhar com razão de semelhança de área, é K ao quadrado. Se formos trabalhar com razão de semelhança entre lados, perímetro e altura, vai ser somente K. Tá? Mantenha esse conceito para a gente continuar resolvendo as demais questões. Então, se eu falei que AB está para DE e que essa razão é 5/3, isso aqui vai ser igual a K. Então, a partir daí, eu vou encontrar a área do outro triângulo. Por quê? Já me deram a área do triângulo 1. Então, nós vamos usar essa proporção aqui para a área. Como área 1 sobre área 2, né? O triângulo maior está para o triângulo menor. Por que eu tenho que começar do maior? Porque, olha só, o AB, ele está no numerador. Então, eu tenho que fazer A1 está para A2, tá? Porque AB está para DE. Então, A1 está para 2, assim como K ao quadrado. É a nossa razão de semelhança. Agora, nós vamos substituir. A1, 75. A2 é o que eu quero. Qual é a minha razão de semelhança? K vale quanto? 5/3. 5/3 ao quadrado. 75 vai ser igual a 25 nonos. E aqui área 2. Posso simplificar 75 com 25. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Então, A2 vezes 1, A2. 3 vezes 9, 27. Então, a área 2 é 27 metros quadrados. Letra A.
Então, lembrem-se disso. Se estamos falando de área, a razão entre as áreas dos triângulos é K ao quadrado. Se estamos trabalhando em perímetro, lado, né, medida de perímetro, medida de segmento e medida de altura, vai ser somente K, a razão de semelhança. Próximo. 2. Dois triângulos retângulos, olha as informações. Dois triângulos retângulos, T1 e T2, são semelhantes. Então, falou que é triângulo retângulo, nós já vamos desenhar eles aqui. 1 e 2. A medida da hipotenusa T1 é o triplo da medida da hipotenusa T2. Então, olha só, T1, triplo da hipotenusa de T2. Então, ele vai ser maior. Então, este aqui vai ser o T1 e este aqui vai ser T2. T1 é triplo da medida da hipotenusa de T2. Então, aqui vai ficar, minha hipotenusa tá aqui, 3x, tá? E aqui vai ser x. Poderia usar qualquer outro valor. Parem e analisem. Se eu tenho que uma hipotenusa é o triplo da outra, eu já posso identificar aqui qual é a minha razão de semelhança. Se um é o triplo do outro, o meu K vai ser 3. Por que 3? Porque eu estou falando de lados, eu não estou falando de área. Então, o meu K é igual a 3. Com relação a esses dois triângulos, são feitas as seguintes afirmativas, que podem ser verdadeiras ou falsas. O perímetro T1 é 3 vezes o perímetro T2. Bom, estamos falando de perímetro. Lembrando que perímetro, altura e lados, a razão de semelhança é K. Então, eu posso garantir que esse perímetro de T1 é o triplo de T2. Sim, porque minha razão de semelhança é 3. Então, aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Agora, falando de área, tá? Perímetro, a gente pode afirmar que é K. E área vai ser K ao quadrado, não se esqueçam. A área de T1 é 9 vezes a área de T2. Vamos ver? Área, eu não falei que é K ao quadrado? O meu K vale quanto? 3. 3 ao quadrado, 9. Então, esta área do triângulo T1 vai ser 9 vezes a área de T2. Verdadeiro. Então, ambas são verdadeiras. Letra A. Então, perímetro, lado e altura é K. Área é K ao quadrado. 3. Na figura, todos os triângulos são equiláteros. Olha as informações. São equiláteros. O triângulo BMC tem 10 centímetros de área. Então, BMC tá aqui. Ele tem 10 centímetros de área, centímetros quadrados de área. Se eles são equiláteros, o que a gente sabe? Que todos os lados têm o quê? A mesma medida, tá? Então, vamos falar que aqui vale x, então, tudo aqui é x. Aqui também é x, x, x. E esse pedacinho, x. Esse pedacinho aqui, então, olha, do triângulo DEK, vai ser quanto? Vai ser 2x. Se todos os triângulos são equiláteros, este lado vai ser 2x, este lado também 2x. Então, nós temos aí vários, né, triângulos, porém, alguns com medida de lado x e o outro com medida de lado 2x. Aí, depois vem outras informações falando que um é o ponto médio, então, ou seja, divide, né, o lado ao meio, né, na mesma distância. Então,
o raciocínio que vocês vão ter que ter aqui é o seguinte. Eu vou ter dois triângulos, tá? Vou ter um triângulo menor. Vou desenhar aqui. Vou ter um triângulo menor e eu vou ter um triângulo maior. São os dois triângulos que eu tenho aqui. Os tamanhos. O menor é de lado X, que são equiláteros, e o maior, lado 2x. Qual que é o raciocínio? Olha só, eu sugiro sempre que vocês façam esses desenhos para vocês irem enxergando o que está acontecendo, tá? Então, o que que a gente tem? Que esse triângulo menor, a área dele é quanto? De 10. O lado do menor para o maior, ele é o quê? 2 vezes maior que o menor. Então, qual que é a razão de semelhança aqui? Se eu olhar do pequeno para o grande, vai ser metade. Se eu olhar do grande para o menor, K vai ser igual a 2. Ele é 2 vezes maior que o triângulo de lado X. Então, eu já encontrei aqui a razão de semelhança do maior para o menor. Vamos ver o que está pedindo. Desse modo, a área da figura colorida de cinza é em centímetros quadrados igual a... Então, eu quero saber a área desses 3 triângulos quando eu somar. Eu tenho que somar a área dos 3 triângulos cinza. O do triângulo menor, eu já tenho, que é 10. Eu preciso encontrar a do triângulo maior, tá? Aqui, vocês vão utilizar a razão de semelhança. Já que eu tenho a área do triângulo menor e eu sei que a razão de semelhança é 2, então, quanto que vai ser a área do triângulo maior? Vamos fazer isso aqui. Então, olha, eu vou pensar agora do triângulo maior para o menor. Eu vou chamar aqui de S2. E esse triângulo menor vai ser a área 1. Então, vamos escrever isso. Área 2 está para área 1. Gente, área pode ser como S também, tá? Área 2 está para a área 1. E a minha razão de semelhança vai ser K ao quadrado. Lembrando que se eu estou olhando do 2 para o 1, a razão de semelhança é o dobro. Se eu inverter aqui, eu tenho que colocar 1 sobre 2, metade, tá? Área 2 está para área 1. Quanto que vale a área 1? 10. Quanto que é a minha razão de semelhança? 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. Então, a área do triângulo 2 vale quanto? Vale 40. Então, aqui é 40 e aqui é 40. 40 com mais 10, 90. As 3 áreas. Entendido? Eu acho interessante esses abordarem, né, essa área nessa forma, com razão de semelhança, que às vezes muita gente vai para calcular base vezes altura dividido por 2 e não é. O raciocínio que eles querem aqui é que vocês utilizem a razão de semelhança entre áreas. Se eu sei que um lado de um triângulo menor é x e o outro é o dobro, eu já achei a razão de semelhança. Então, vamos utilizar a razão de semelhança para calcular a área dos demais. Ok? Então, resultado 90. 4. Os triângulos ABC, EFG são semelhantes. Ponto. Já garantiram que eles são semelhantes. AB vale 3 e EH vale 4,5. Utilizando os dados fornecidos, a razão do perímetro ABC. Então, agora eu quero o perímetro. ABC está para o perímetro EFG. Eu quero do pequeno para o grande. Então, nós vamos trabalhar o perímetro do menor para o maior.
Porém, analisem comigo, eu não tenho um outro valor de um segmento para mim calcular aqui. Eu tenho 3 aqui, mas está faltando um valor aqui, ó. Eu tenho 4,5 de altura, mas está faltando o valor da altura do A. Então, eu preciso encontrar um desses dois valores, ou o valor do segmento EF, ou o valor da altura AD. Para eu saber, né, para a gente estar comparando de quanto para quanto. Qual que é essa razão de semelhança? Então, aqui, nós vamos ter que aplicar a trigonometria. Trigonometria já foi vista no 9º ano, né? Pelo menos era para ser vista. E eu vou fazer uma explicação rápida aqui. A gente vai usar uma razão trigonométrica, mas a partir da semana 3 a gente vai aprofundar mais, ok? Então, a gente vai usar a trigonometria aqui. Quando eu uso a trigonometria, eu uso quando eu tiver um lado e um ângulo, e eu preciso calcular qualquer um dos outros lados do triângulo, ok? Então, olha só, eu vou calcular o segmento AD. Então, eu sei que eu tenho nesse triângulo a hipotenusa 3, e eu vou chamar aqui de x. E eu vou chamar essa altura de x. Por que eu tô calculando essa altura? Que eu quero ver quanto que mudou, quanto que variou do x para o 4,5. Então, para eu estar calculando essa altura, a nossa parte, né, relembrando aqui a trigonometria, hipotenusa, aqui eu tenho o meu ângulo de 30. Então, aqui vai ser o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Se eu quero achar o meu cateto oposto, que é x, e eu tenho a hipotenusa, então, com qual razão trigonométrica que eu vou trabalhar? Relembrando, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu preciso trabalhar, se meu x está aqui e eu tenho o valor da hipotenusa, eu vou ter que trabalhar com o oposto e hipotenusa. Então, eu vou trabalhar com quem? Com seno, com a razão trigonométrica de seno. Vamos substituir os valores, então. Então, eu sei que o seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30, meio. Cateto oposto, x. Hipotenusa, 3. 2x vai ser igual a 3. X vai ser igual a 1,5. 3 dividido por 2, 1,5. Então, qual que é a altura do x? 1,5. Agora, a gente vai analisar de 1,5 para 4,5, qual que é a razão que eu tenho? É isso que a gente está querendo? Se eu achar a minha razão de semelhança, eu acho a razão de semelhança do perímetro, que é K. Então, de 1,5 para 4,5, o que aconteceu? 4,5 é 3 vezes mais que 1,5, ou seja, 1,5 está para 4,5, que eu quero do menor para o maior. Simplificando isso aqui, dividindo por 1,5, eu vou ter 1 terço. Então, a minha razão de semelhança, o K, vai ser 1 terço. Está pedindo do triângulo ABC, que é o menor, para o triângulo EFG. Então, o triângulo ABC é 1 terço do triângulo EFG. Se fosse o contrário, ele seria o EFG o triplo do ABC. Então, aqui vai ser 1 terço. Então, por que eu apliquei a trigonometria? Porque a gente precisava de um outro ângulo, né? A gente precisava de um outro lado. Então, a gente tendo o outro lado, eu consegui achar a razão de semelhança. E a razão de semelhança do perímetro, ela é a mesma razão de semelhança do lado homólogo, ela é K.
Então, eu achando a do lado, eu vou estar achando a do perímetro. Ok? 5. Em uma praça, há 2 canteiros com forma de triângulo, como mostra a figura, onde os lados MN e PQ são paralelos. Olha as informações aí. Então, vamos marcar aqui, MN e PQ são paralelos. Sabe-se que a medida do lado OK, é esse aqui, é o triplo da medida do lado OM. Então, nós já vamos escrever 3x e x. Então, OK é triplo de OM. E que a área do triângulo menor, essa aqui, então, essa área é 10 metros quadrados. Então, esse triângulo menor, vou chamar de S1, T1, área, né, de T1, 10 metros quadrados. Bom, se deu a área e eu tenho 2 medidas de lado, nós temos que verificar se esses triângulos são semelhantes. Que eu tenho 2 triângulos ali. Para a gente identificar isso, a informação importante está aqui, ó. MN e PQ são paralelos. Então, vocês vão imaginar a minha reta, 3 retas aqui. Aqui. Cortando paralelos, tá? E aqui a minha transversal. Olha só, na minha transversal, eu tenho os meus lados homólogos. Vamos prolongar essa aqui, ó. Então, eu tenho que este ângulo vai ser igual, vou pegar o outro. Tem que, primeiro, esses são OPVs, então, ele tem a mesma medida, são opostos pelo vértice. E agora, a gente precisa achar mais um ângulo igual aí. Vejam bem, eu tenho este ângulo aqui, vai ser igual a este ângulo, que é igual a este ângulo. Então, esses 3 ângulos, eles são iguais. E este aqui é o OPV deste. Então, aqui e aqui são iguais, são os meus ângulos iguais. Então, com isso, eu garanto que eu tenho o triângulo menor e o triângulo maior, eles são semelhantes. Então, eu tenho um triângulo menor e eu tenho o triângulo maior. Aqui é M, O, N. O, P e Q. Vamos colocar agora a medida dos ângulos. O ângulo O tem a mesma medida. E o ângulo P com o ângulo N possui a mesma medida. Então, com isso, com 2 ângulos iguais, eu já garanto que esses triângulos são semelhantes, porque olha só, o problema não falou que eles são semelhantes. Então, a gente tem que verificar e testar. Medida de lados, este é x, 3x. Então, se eu sei que um lado é o triplo do outro, né? Então, aqui é o T1, T2. E a área de T1? É 10. Um é o triplo do outro, então significa que a razão de semelhança, ela vai ser o quê? Ou 1/3 ou 3 vezes. Vamos fazer T2 para T1 é igual a K ao quadrado. A minha razão de semelhança vai ser igual a 3, porque é o triplo. Deste modo, a área em metros quadrados do triângulo maior, então, a gente quer saber do triângulo maior. Vamos analisar. Então, T2
Área de T1, 10. Razão de semelhança, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90. Então, vai ser 90 metros quadrados. Letra D. Número 6. Sejam os triângulos T1 e T2 semelhantes. Então, semelhantes. Se a razão de semelhança entre suas áreas, olha só, S1 para S2, então tá falando do 1 para o 2, é igual a 16, vamos anotar essa informação. S1, S2 é igual a 16, vejam bem, aqui é razão de semelhança entre áreas. A relação de P1 para P2 é, vamos lembrar que para a relação entre áreas, ela é sempre K ao quadrado. Então, eu sei que K ao quadrado vale quanto? 16. E para eu estar trabalhando relação entre perímetros, eu preciso de K. Eu não posso trabalhar com K ao quadrado. Então, se eu tenho que K ao quadrado é igual a 16, o meu K vai valer 4. Agora sim, eu sabendo que o K vale 4, P1 para P2 é igual a K. Então, perímetro 1 para o perímetro 2 vai ser igual a 4. A relação entre os perímetros vai ser igual a 4. Então, é isso. Então, com isso, a gente termina a correção da semana 2. Bye, bye e até a próxima.